Dê um passo para trás agora mesmo, se você está navegando pelos sites declassificados e sorrindo ao ver carros híbridos usados com preços altamente convidativos, abaixo até da tabela FIPE. Segure a sua carteira. O mercado brasileiro de eletrificados seminovos entrou em uma fase de desova em massa. E o motivo não é a desvalorização comum de catálogo, é o medo do prejuízo. O consumidor médio compra um híbrido usado, achando que está fazendo o negócio do século. Olha só, vou levar um carro tecnológico que faz 20 km por litro na cidade pelo preço de um hatch 1.0 pelado. O que ninguém te conta no salão de vendas é o que o dono anterior provavelmente percebeu os primeiros alertas intermitentes no painel, sentiu uma leve perda de eficiência e está tentando passar adiante um verdadeiro mico mecânico antes que a conta de manutenção estoure. E eu não estou falando da bateria principal de tração, que todo mundo já conhece. Existe um componente crucial, uma espécie de cérebro de alta tensão oculto sob um capô, que custa entre 15 mil a 30 mil reais nas concessionárias, e que ninguém, absolutamente ninguém, se lembra de revisar antes de assinar um recibo de compra. Se esse componente falhar por falta de manutenção preventiva do dono anterior, o seu híbrido moderno vira um peso de papel, talvez de 2 toneladas, na oficina da esquina. Seja muito bem-vindo ao canal Artifícios Automotivos. Aqui nós não fazemos média com montadora e não aceitamos patrocínio para esconder a realidade do custo Brasil. Eu falo bastante sobre isso, né? Custo Brasil. Nós analisamos a engenharia de determinados modelos, relatórios de oficina e impacto real no seu bolso. Se você quer aprender a testar um híbrido usado antes de cair em uma armadilha financeira de 5 dígitos, clique então abaixo no botão de hype, é o mais importante. Clique no hype e se inscreva no canal e venha comigo, porque o mercado está cheio de armadilhas, mas a física mecânica não mente. Para entender por que um híbrido usado exige um cuidado cirúrgico, a gente precisa parar de olhar para ele como se fosse um carro a combustão tradicional, com aquele motorzinho elétrico de partida. Tá? Um veículo híbrido, principalmente os plugins, é um ecossistema complexo de alta tensão que trabalha no limite físico dos materiais. O coração desse sistema elétrico não é a bateria. Eu não estou falando de carro puramente elétrico, estou falando de híbridos. Tá? E ele também tem aquele inversor e conversor de corrente. A bateria do carro trabalha em corrente contínua DC. Só que o motor elétrico de tração precisa da corrente alternada AC para girar as rodas com aquele torque máximo instantâneo. Quem faz essa mágica acontecer, alternando frequências e tensões de milhares de vezes por segundo em milissegundos, é o inversor. É ele que faz o caminho inverso também, quando você tira o pé do acelerador e o carro freia regenerando energia. O inversor converte também essa força de volta para a corrente contínua para alimentar as células da bateria. Essa conversão massiva de energia gera calor, e esse calor é infernal. Os transistores de potência do inversor operam sob temperaturas brutais. Para não derreter, o inversor possui aquele sistema de arrefecimento exclusivo e independente do motor a combustão. Tem um outro reservatório para isso, com as suas próprias galerias internas, mangueiras dedicadas e a bomba d'água elétrica controlada por um módulo. E aqui nasce o primeiro grande colapso do mercado de usados no Brasil. O primeiro dono roda 60, 70, 80, 100 mil quilômetros. Faz aquelas revisões básicas de óleo e motor, pastilha de freio na concessionária. Ele está dentro da garantia, mas ignora completamente a saúde do fluido de arrefecimento do sistema inversor, que muitas das vezes não pede essa troca até esse intervalo de tempo. Quando esse fluido envelhece, que vai ser normal, ele perde propriedades anticorrosivas e começa a gerar cavitação e lodo microscópico dentro das galerias do inversor. A bomba d'água elétrica também vai perdendo eficiência com o tempo e às vezes simplesmente trava por desgaste natural. Sabe o que acontece em seguida, se você já tiver com esse carro? O inversor sofre o superaquecimento instantâneo e queima aqueles transistores de potência que eu estou falando. Começa a política de segurança das concessionárias, determinando a troca do conjunto completo por questões de garantia. O orçamento inicial para substituir a peça não fica por menos de 15 mil reais em modelos de volume de massa. Eu estou falando carros baratos e passa facilmente de 30 mil reais se você estiver olhando para um híbrido de marca premium. O segundo grande calcanhar de Aquiles que ninguém revisa
são as chamadas baterias satélites e gerenciamento do sistema de acessórios. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Muitos híbridos do mercado utilizam uma arquitetura onde a bateria de alta tensão de tração depende diretamente da saúde de uma bateria menor. Talvez aquela de 12 volts. Modelos utilizam de 12 volts ou pequenos módulos satélites que já estão vindo com baterias de lítio secundários para manter relés de segurança armados. Se a bateria acessória de 12 volts ali do capô ou esses módulos satélites sofrerem degradação química por estarem às vezes parados no pátio de uma loja por semanas sem vender esse carro, o sistema simplesmente bloqueia a partida do carro. Vocês já viram falar sobre isso, né? O carro acusa um erro catastrófico de propulsão no painel dele. O comprador desavisado, achando que é apenas um mau contato, leva esse veículo em um eletricista comum, o seu Joãozinho. Esse profissional, acostumado com mecânica antiga, tenta dar uma chupeta ou carga rápida forçada nos bornes, sem isolar o sistema. Pronto! Essa sobrecarga de corrente viaja direto pela linha de comunicação CAN e queima os módulos de gerenciamento da bateria de alta tensão. Uma bateria que poderia durar ainda mais aí tranquilamente 8 anos, 10 anos, é assassinada por imperícia técnica motivada por uma bateria satélite desgastada que custaria uma fração do preço para ser testada e trocada corretamente. Bateria de 12 volts em carros elétricos, híbridos, não passa de R$1.000. Então, se você quer comprar um híbrido usado e não quer jogar roleta russa com o seu patrimônio, você precisa exigir e realizar 3 testes mandatórios antes de fechar o negócio. Eu vou aqui narrar para vocês. O primeiro teste é a análise do scanner com leitura de temperatura desse inversor. Leve o carro a uma oficina especializada em eletrificados e exija uma passagem de um scanner automotivo profissional. Não se limite a ver se há erros gravados no módulo. Você precisa olhar os parâmetros em tempo real, fazer com que esse carro ande monitorando a temperatura dos módulos de potência desse inversor com o carro em aclive, sob demanda, sob alta rotação, talvez até em estrada. Se a diferença de temperatura entre a entrada e saída do fluido estiver fora da especificação técnica, ou a bomba elétrica ou galerias desse inversor estão comprometidas, entenderam? Segundo teste, inspeção visual do fluido de alta tensão. Isso vocês mesmos podem fazer na hora da compra. Peça para abrir aquele reservatório específico de arrefecimento do inversor. Nunca confunda com aquele do motor a combustão. São reservatórios diferentes. Se o aditivo estiver com aquela coloração meio alterada, escura, ou com sinais de decantação, fuligem dentro dela, o dono anterior negligenciou essa troca. O risco de corrosão interna nas placas de circuito é altíssimo. Terceiro teste para vocês é o teste do SOH, que eu faço muito aqui com os carros elétricos, tá ok? Da bateria de tração. O scanner precisa revelar a saúde real das células. Uma perda de capacidade de até 15% para um carro com 5 anos de uso é totalmente aceitável. Mas se o SOH estiver abaixo de 80%, a autonomia elétrica vai despencar e o motor a combustão vai trabalhar sobrecarregado, destruindo essa economia de combustível que está te motivando à compra. O carro híbrido é uma obra de arte da engenharia moderna quando novo ou então bem cuidado. Mas no mercado brasileiro de usados, onde a cultura nossa de manutenção preventiva é quase inexistente, ele pode se transformar rapidamente em um pesadelo financeiro fora de garantia. O comprador inteligente não se deslumbra com telas bonitas e consumo de painel, às vezes em marketing. Ele exige documentação mecânica e teste dos componentes de alta tensão que eu estou aqui narrando para vocês. Mas agora, eu quero saber, é a parte mais importante agora do canal. Você teria coragem de encarar um híbrido usado com mais de 120 mil quilômetros rodados, sabendo do preço desse inversor agora? Já passou por algum susto elétrico com carro eletrificado? Eletrificados são híbridos, tá ok? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua experiência enriquece esse debate técnico da nossa comunidade. Deixa aquele seu hype, tá ok? Se esse banho de realidade mecânica protegeu o seu bolso. É importante, não custa nada, é de graça. E se inscreva no canal Artifícios Automotivos. Compartilhe também esse vídeo naquele grupo de WhatsApp que você está pertencendo por causa de carros eletrificados. Ou então na família, onde sempre tem alguém de olho em um seminovo barato, tá ok? Vamos salvar o dinheiro dessas pessoas. Eu sou o Alexandre aqui no canal. A gente ainda se vê em mais 2 vídeos aqui ao lado, ó. Para o quê? Aumentar a sua capacidade técnica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.